história. Era uma noite escura e chuvosa quando Emily decidiu chamar um Uber para voltar para casa após uma noite agitada na cidade. Ela estava cansada e ansiosa para chegar em segurança, mas mal sabia que essa seria uma das experiências mais aterrorizantes de sua vida. Após alguns minutos, um carro preto chegou ao local combinado. Emily entrou no veículo e cumprimentou o motorista, um homem de meia-idade com uma expressão sombria no rosto. Ele não disse uma palavra e começou a dirigir em silêncio. A atmosfera no carro estava tensa e Emily começou a sentir um frio na espinha. Conforme o tempo passava, o motorista começou a adotar um comportamento estranho. Ele começou a fazer curvas bruscas e acelerar sem motivo aparente. Emily tentou manter a calma, mas a ansiedade tomava conta dela. Ela perguntou ao motorista por que ele estava dirigindo tão rápido, mas ele simplesmente ignorou sua pergunta. O carro começou a se afastar da rota que deveria seguir para levar Emily em segurança para casa. Ela ficou preocupada e insistiu para que o motorista voltasse ao caminho correto. No entanto, o motorista permaneceu em silêncio, seus olhos fixos na estrada à frente. Aos poucos, Emily percebeu que estava sendo levada para um lugar desconhecido e isolado. Seu coração acelerou e o medo tomou conta dela. Ela tentou desesperadamente abrir a porta do carro, mas descobriu que estava trancada. Ela estava presa. Emily começou a gritar e implorar para que o motorista a deixasse sair, mas ele continuava dirigindo com uma expressão imperturbável. Ele finalmente parou o carro em um beco escuro e deserto. A essa altura, Emily estava apavorada e sua mente corria em busca de uma saída. Foi quando ela percebeu que tinha seu celular no bolso. Ela rapidamente discou o número de emergência e colocou o telefone no viva voz. Ela começou a descrever sua localização e a situação desesperadora em que se encontrava, esperando que alguém pudesse ouvi-la. Enquanto Emily falava com o atendente do outro lado da linha, o motorista percebeu o que ela estava fazendo. Seus olhos se encheram de raiva e ele avançou em direção a ela. Mas, antes que pudesse alcançá-la, sirenes de polícia foram ouvidas ao longe. A polícia estava chegando. O motorista percebeu que seu plano havia fracassado e tentou fugir, mas foi interceptado pelos policiais antes que pudesse escapar. Emily foi resgatada em segurança e o motorista foi detido. Foi descoberto que o motorista era um criminoso perigoso que já havia cometido uma série de crimes semelhantes no passado. Ele usava seu trabalho como motorista de Uber para atrair vítimas indefesas e aterrorizá-las. Emily, apesar de traumatizada pela experiência, sentiu um grande alívio por ter escapado ilesa. Aprendeu a importância de confiar em seus instintos e estar atenta aos sinais de perigo ao utilizar serviços de transporte compartilhado. Ela também se tornou uma defensora da segurança dos passageiros, compartilhando sua história para conscientizar outras pessoas sobre os riscos potenciais e encorajando-as a tomar precauções adicionais ao usar aplicativos de transporte. Após o incidente, Emily decidiu não deixar o medo controlar sua vida. Ela buscou apoio emocional e terapia para lidar com o trauma que viveu, e gradualmente começou a reconstruir sua confiança e segurança. Ela também se envolveu em grupos de apoio a vítimas de crimes e trabalhou para promover mudanças nos procedimentos de segurança dos serviços de transporte compartilhado. A história de Emily ganhou repercussão nos meios de comunicação, chamando a atenção para a necessidade de maior regulamentação e verificação dos motoristas desses aplicativos. A empresa de transporte também tomou medidas para aprimorar seus processos de seleção e monitoramento, garantindo que casos semelhantes não ocorressem novamente. Com o tempo, Emily encontrou força em sua experiência traumática e decidiu se tornar uma ativista na área de segurança do transporte compartilhado. Ela trabalhou com legisladores locais para criar leis mais rígidas em relação à verificação de antecedentes criminais dos motoristas e promoveu campanhas de conscientização sobre a segurança dos passageiros. Graças à sua dedicação e esforços contínuos,
as regulamentações para os serviços de transporte compartilhado foram aprimoradas em sua cidade e, posteriormente, em outras regiões. Verificações de antecedentes mais rigorosas e medidas adicionais de segurança foram implementadas, proporcionando maior tranquilidade aos passageiros. A história de Emily é um exemplo poderoso de resiliência e determinação diante da adversidade. Ela transformou sua experiência traumática em uma oportunidade de lutar por mudanças positivas, garantindo que outros não passassem pelo mesmo terror que ela enfrentou. Ao olhar para trás, Emily se orgulha de ter se levantado contra a injustiça e de ter feito a diferença na vida de muitas pessoas. Sua coragem e perseverança inspiraram outros a se unirem em prol de um transporte compartilhado mais seguro e consciente. Com o passar do tempo, Emily se tornou uma figura conhecida e respeitada na luta pela segurança no transporte compartilhado. Ela começou a dar palestras em eventos e conferências, compartilhando sua história e conhecimentos para educar as pessoas sobre os cuidados que devem tomar ao utilizar esses serviços. Além disso, Emily fundou uma organização sem fins lucrativos dedicada à segurança no transporte compartilhado. A organização oferecia recursos, treinamentos e apoio emocional para vítimas de crimes relacionados a serviços de transporte. Emily liderava campanhas de conscientização, trabalhando em estreita colaboração com empresas de tecnologia, legisladores e organizações de segurança para implementar mudanças significativas no setor. Sob a liderança de Emily, a organização desenvolveu um aplicativo móvel que permitia aos passageiros compartilhar sua localização em tempo real com familiares e amigos durante as viagens de transporte compartilhado. Além disso, eles promoveram a ideia de câmeras de segurança nos veículos, como uma medida adicional de proteção tanto para motoristas quanto para passageiros. As contribuições de Emily foram reconhecidas e premiadas, e ela se tornou uma defensora renomada da segurança no transporte compartilhado em nível nacional e internacional. Ela trabalhou incansavelmente para promover mudanças nas políticas e regulamentações do setor, estabelecendo parcerias com autoridades governamentais e organizações de segurança para implementar medidas de segurança mais abrangentes. À medida que a conscientização sobre a segurança no transporte compartilhado aumentava, mais passageiros se sentiam empoderados para exigir medidas de segurança adequadas. Isso pressionou as empresas de transporte compartilhado a aprimorarem seus protocolos de segurança e adotarem medidas mais rigorosas na seleção e monitoramento de seus motoristas. Com o tempo, o trabalho de Emily e de outras pessoas envolvidas na causa resultou em uma melhoria significativa na segurança do transporte compartilhado em todo o mundo. As histórias de terror como a que Emily vivenciou se tornaram menos frequentes, à medida que a conscientização, as políticas mais rigorosas e as tecnologias de segurança avançaram. Emily encontrou satisfação e paz de espírito ao saber que sua luta e perseverança fizeram a diferença na vida de inúmeras pessoas. Ela continuou seu trabalho incansável, inspirando outros a se juntarem a ela na busca por um transporte compartilhado cada vez mais seguro e confiável. A história de Emily serve como um lembrete poderoso de que é possível transformar uma experiência aterrorizante em uma força para o bem. Seu exemplo inspirou muitos a não apenas superar seus próprios traumas, mas também a buscar justiça e segurança para aqueles que compartilham experiências semelhantes. Segunda história. Era uma noite tranquila quando Paulo decidiu chamar um Uber para ir até a casa de um amigo. Ele estava ansioso para chegar logo e aproveitar a noite, mas mal sabia que essa seria uma jornada aterrorizante que mudaria sua vida para sempre. Minutos depois, um carro preto chegou ao local combinado. Tom entrou no veículo e cumprimentou o motorista, um homem com uma aparência sombria e olhar penetrante. O motorista não respondeu ao cumprimento e começou a dirigir em silêncio. Conforme a viagem seguia, Paulo percebeu que algo estava errado. O motorista começou a fazer curvas bruscas e acelerar de maneira imprudente. A ansiedade começou a tomar conta de Paulo, e ele decidiu perguntar ao motorista sobre sua condução perigosa. "Desculpe,
mas poderia dirigir com mais cuidado? Pediu Paulo em tom educado. O motorista não respondeu e continuou a dirigir de maneira agressiva. Paulo sentiu o medo se intensificar dentro dele. Ele tentou manter a calma e pensou em pedir para o motorista parar o carro e deixá-lo sair, mas percebeu que estavam em uma área isolada e não havia opções de segurança por perto. Conforme a viagem prosseguia, o comportamento do motorista se tornava cada vez mais perturbador. Ele começou a rir de forma estranha e ocasionalmente lançava olhares ameaçadores para Paulo pelo retrovisor. O coração de Paulo acelerou, e ele sabia que estava em perigo. Paulo tentou ligar para a polícia discretamente, mas percebeu que seu celular estava sem sinal. Ele estava completamente à mercê do motorista psicótico. As mãos de Paulo tremiam enquanto ele pensava em uma maneira de se proteger. Foi quando Paulo notou uma oportunidade. O motorista parou em um semáforo vermelho e, instintivamente, Paulo abriu a porta e saltou do carro. Ele caiu no chão, machucando-se levemente, mas sentiu um alívio imenso por ter escapado daquele motorista perturbado. Paulo se levantou rapidamente e olhou para trás. O motorista estava furioso, gritando obscenidades e ameaças. Ele tentou perseguir Paulo a pé, mas o passageiro aterrorizado conseguiu fugir rapidamente. Paulo encontrou ajuda em um estabelecimento próximo e relatou o incidente à polícia. A polícia iniciou uma investigação imediata para encontrar o motorista de Uber, levando em consideração a descrição física e a placa do veículo fornecidas por Paulo. Dias depois, o motorista foi encontrado e preso pelas autoridades. Descobriu-se que ele tinha um histórico criminoso e já havia cometido atos de violência no passado, levando os passageiros para um lugar deserto e matando. O motorista foi levado à justiça e condenado por seus crimes, garantindo que ele não representasse mais uma ameaça para os passageiros. Paulo, embora traumatizado pela experiência, sentiu-se grato por ter escapado ileso. Paulo passou a utilizar sua experiência traumática como motivação para promover mudanças e conscientizar as pessoas sobre a segurança nos serviços de transporte compartilhado. Ele compartilhou sua história em diversos meios de comunicação, destacando a importância de estar atento aos sinais de perigo e de denunciar comportamentos suspeitos. Paulo se tornou um ativista dedicado na luta por regulamentações mais rígidas e medidas de segurança mais eficazes nos aplicativos de transporte. Ele trabalhou em parceria com legisladores e líderes da indústria para implementar mudanças significativas, como verificações de antecedentes mais rigorosas para motoristas, câmeras de segurança nos veículos e aprimoramento dos protocolos de segurança das empresas. Além disso, Paulo fundou uma organização sem fins lucrativos voltada para a segurança dos passageiros em serviços de transporte compartilhado. A organização oferecia suporte emocional, recursos educacionais e assistência jurídica às vítimas de violência relacionada a esses serviços. Paulo trabalhou incansavelmente para ampliar o alcance da organização e colaborou com outras entidades afins para fortalecer a segurança dos passageiros em todo o setor. A história de Paulo e seu ativismo trouxeram à tona a necessidade urgente de regulamentações mais rigorosas e medidas de segurança aprimoradas. Graças aos esforços persistentes de Paulo e de outros defensores da segurança, as empresas de transporte compartilhado foram incentivadas a adotar medidas mais eficazes para garantir a segurança de seus usuários. Paulo também trabalhou para promover uma cultura de segurança entre os usuários desses serviços, incentivando-os a compartilhar suas experiências, denunciar comportamentos suspeitos e utilizar as ferramentas de segurança fornecidas pelos aplicativos. Com o tempo, as ações de Paulo e de outros defensores da segurança no transporte compartilhado começaram a surtir efeito. As empresas adotaram medidas mais rigorosas de seleção e monitoramento de motoristas, introduziram recursos de segurança aprimorados em seus aplicativos e colaboraram de maneira mais estreita com as autoridades para garantir um ambiente mais seguro para os passageiros.
Embora a experiência tenha deixado cicatrizes emocionais em Paulo, ele encontrou força na superação do trauma e no fato de que sua luta havia feito a diferença na vida de outras pessoas. Sua coragem e perseverança serviram como inspiração para muitos, levando a mudanças positivas e garantindo um futuro mais seguro para os usuários dos serviços de transporte compartilhado. Paulo continuou a se envolver ativamente na defesa da segurança dos passageiros, participando de conferências, eventos e debates para garantir que as preocupações com a segurança continuassem a ser discutidas e abordadas de maneira abrangente. Sua jornada de transformar uma experiência aterrorizante em ações de mudança positiva mostrou a importância de lutar por um mundo mais seguro, onde todos possam se sentir protegidos ao utilizar os serviços de transporte compartilhado. Inscreva-se no canal. Isto nos ajuda a criar mais conteúdos como este.